Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Sublime amor, o amor de Deus que a Bíblia não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas libertou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo o mar se transformasse e em papel o céu também, que apenas de o deslizasse, dizendo que esse amor não tem, daria o fim ao grande mar, ao esse amor escrever, e o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da petição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divino. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Irmãos, boa noite.
agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, agradecemos pela nossa escola bíblica que já tivemos hoje, agradecemos pelos nossos oficiais, os presbíteros, que pudemos fazer menção nesse dia, quando a igreja presbiteriana conservadora lembra de agradecer a Deus por esses oficiais. Também nós pedimos ao Senhor que nos abençoe no decorrer dessa semana. Geralmente no mês de agosto nós temos a semana chamada Setenário de Oração em favor das missões, e como ainda estamos distanciados do templo, pedimos aos irmãos que façam isso nas suas casas, orem, peçam a Deus em favor da missão conservadora, né, aqui no Brasil, de uma maneira específica, mas em favor das missões, de forma geral, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Também orem em favor dos pais, orem também em favor dos oficiais, como já falamos, enfim, orem para que nós em breve retornaremos à igreja, né? Já temos aí há mais de 4 meses já distanciados, e esperamos em Deus que isso seja resolvido para a glória dele. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e faremos a nossa primeira leitura nessa noite, como é o costume nosso em cada primeiro domingo do mês, orarmos pelas missões e também fazermos menção a esse departamento da igreja. Então nós faremos isso essa noite. Leremos 2 textos. O primeiro deles, em Atos 16, o versículo 27, nos diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Eu vou ler outro texto daqui a pouco com os nossos irmãos. Esse texto será lido ali em Isaías 55. Já fizemos um culto aqui, né, uma mensagem baseada nesse texto, nos primeiros versículos, né, de 1 ao 7, e hoje nós leremos a partir do versículo 8 até o final. Mas antes eu quero aqui nesse texto destacar, né, a atitude desses servos de Deus. Como vemos, né, eles estavam encarcerados e eles tiveram, né, a oportunidade de fugir dali, né, com respeito ao terremoto, mas eles não fizeram isso. E a atitude deles fez com que esse carcereiro não só deixasse, né, de se matar, mas pudesse ter uma nova vida, né, uma nova vida agora com Cristo. E interessante, né, que ele perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. E a resposta foi crer no Senhor Jesus, né? Nós não podemos fazer nada a não ser crer. E essa atitude desse homem, com certeza, já foi movida pelo Espírito Santo. E assim que ele creu, que ele foi ali, né, abraçou a fé, houve uma mudança, uma transformação. De carcereiro, ele passou a ser hospitaleiro, né? Ele levou esses homens para a sua casa, deu a eles ali alimento e se alegrou juntamente, né, com toda a sua família por terem crido no Senhor. Então esse evangelho que muda, que transforma, é a palavra de Deus, né, que faz tudo isso. Nós veremos mais daqui a pouco. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus com um hino do nosso inário,
esse hino é o de número 304 do nosso inário, que tem como título A Voz do Evangelho. Então, louvemos ao Senhor com esse hino. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Voz do Evangelho, vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não os detenhas do mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Deus nos abençoe, nos ajude e que nós proclamemos esta voz, do Evangelho. Vamos ler o outro texto que já anunciamos, Isaías 55. Hoje leremos a partir do versículo de número 8, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós,
e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Que Deus nos abençoe com esse texto lido na sua santa palavra. Nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso amado Pai, Senhor, nós agradecemos por esse dia, louvamos ao Senhor pela nossa escola bíblica dominical, agradecemos pelos nossos presbíteros e também os demais oficiais da igreja, ó Pai. Mas de uma maneira específica nessa data, agradecemos pelos nossos presbíteros. Também pedimos ao Senhor em favor dos pais, em favor das missões, em favor da igreja de modo geral. Oramos, ó Deus, mais uma vez pedindo, Senhor, a clemência sobre a nossa cidade, que o Senhor nos livre, ó Deus, desta pandemia. Oramos, ó Deus, de maneira também geral, em favor de todas as nações, de todos os lugares, ó Pai. E oramos pedindo também o teu cuidado sobre a vida dos enfermos e dos enlutados também, ó Pai, que o Senhor esteja compadecendo. Aos que estão com saúde, que o Senhor dê um coração grato e a responsabilidade de zelar pela mesma. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo perdão dos nossos pecados e, mais uma vez, orando em favor dos nossos missionários. Que o Senhor os abençoe. Amém, Senhor. Nós já mencionamos, que já tivemos a oportunidade de tratar nesse texto e, na ocasião, nós procuramos destacar essa condição que Deus tem de ser rico em perdoar. E para isso, Ele nos perdoando, Ele nos livra aí de uma vida impiedosa, de uma vida sem compromisso com Ele. E hoje eu quero então falar a respeito da sublimidade dessa salvação, desse Deus que é rico em perdoar. Eu li o texto ali do carcereiro, não para poder falar a respeito da vida pregressa dele, porque ele era um homem, com certeza, ali respeitado, pela o seu cargo, a sua função. Ninguém ia colocar ali uma pessoa corrupta, uma pessoa desonesta para cuidar de presos. Eu acredito que era uma pessoa idônea. Mas era uma pessoa que não conhecia a Cristo, não tinha mudança espiritual, e a vida dele se resumia naquilo ali. Para ver que quando ele assustou com o terremoto, com a situação, ele nem pensou na família dele. Essa família que depois foi alcançada pela fé, ele nem pensou. Ele quis ali no momento tirar a própria vida, porque aquele serviço era muito importante para ele e ele fazia aquilo com certeza com toda a sua dedicação, ao ponto de esquecer que tinha família, que tinha ali pessoas para poder dar sentido à sua vida. Mas a partir do momento da sua conversão, ele mudou, como nós vimos ali, a questão dele já levar ali para sua casa os missionários, no caso o apóstolo Paulo e Silas, e cuidar deles ali e se alegrar. Houve uma alegria. Aquele que ia tirar a própria vida agora estava feliz porque tinha conhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, voltando aqui ao texto de Isaías 55, sobre a sublimidade da salvação, nosso tema, eu quero destacar no versículo 8 por que ela é sublime, por que ela está além, vamos pôr assim, das coisas naturais aqui dessa vida. Porque esse projeto de Deus, essa salvação, ela vai além da nossa inteligência, além do nosso conhecimento. O versículo de número 8, onde nós já fizemos essa leitura, ele nos fala aqui que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Fala que os caminhos de Deus, aqui não são os nossos caminhos, Nós não temos essa natureza de Deus, de fazer as coisas
no sentido, né, que ele planejou a nossa salvação, né, pensando em nós, né, e sem éramos inimigos, né, e mesmo assim ele pensou em nós, né. Então isso é uma questão sublime, né. Na questão ali do carcereiro, ele estava ali cumprindo a função dele, mas tinha açoitado, né, ali os servos de Deus, e mesmo assim Deus o amou e fez com que ele, né, conhecesse o evangelho, né? Então aqueles vergões, né, ali que foram curados depois tinha sido feito com certeza pelos responsáveis, né, ali pelo cárcere. Então os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, né? Talvez se Deus deixasse sobre a nossa responsabilidade de escolhermos as pessoas para ouvirem o Evangelho, nós não faríamos, né, ou nós não entraríamos em lugares, né, que Deus faz com que nós cheguemos. Eu não sei se o apóstolo Paulo e Silas, eles se submeteriam, né, ali por vontade própria ao cárcere, a fim de evangelizar, né, evangelizar aquele carcereiro. Então os pensamentos de Deus ali estavam acima dos pensamentos deles, né? Os caminhos de Deus não eram ali aquilo que eles imaginavam, né? Ali eu acredito, né? Ser o melhor para o evangelho. Ele foi para o cárcere, eles foram e ali eles tiveram o privilégio de evangelizar, né? Um homem que se tornou um grande servo de Deus. E aqui também, né? Deus chama a nossa atenção aqui, né? Porque o perverso ele deixa o seu caminho e o iníquo deixa os seus pensamentos, né? Os seus projetos, e ao mesmo tempo, né? Eles passam, né? Ali a desfrutar dessa compaixão de Deus. Então nós não entendemos os projetos, os planos de Deus como Ele entende. Nós ficamos admirados em ver que Deus salva gentios, em ver que a salvação é para gregos, né, para gentios. O apóstolo Paulo fez isto, né, e ali em Romanos, e a conclusão que ele chegou, né, que a profundidade, a riqueza da sabedoria de Deus está muito além do nosso entendimento. Então ela é sublime porque Deus tem projetos bem mais sublimes, né, do que os nossos, bem mais altos do que os nossos. Deus está acima da nossa pequenez, daquilo que a gente entende que deve ser feito ou não. A outra coisa que eu quero destacar aqui está nos versículos 9 e 10, né? Fala sobre a questão da palavra, né, que desce dos céus, assim como a chuva, e ela faz, né, aqui a sua obra. Então eu coloquei como essa sublimidade da salvação, ela também é manifesta na graça de Deus, né? Porque aqui não é o homem que sobe aos céus. Até nós temos um exemplo bíblico de um grupo de pessoas, né, ali que queriam chegar aos céus, não para servirem ao Senhor, mas para desafiarem a Deus. Porque a conclusão deles era, olha, se Deus quiser nos destruir, ele vai ter que destruir a si mesmo, nós estaremos também no céu. Então é Deus quem desce, é Jesus, né, quem veio aqui para que nós pudéssemos um dia, né, ter acesso às moradas celestiais. E essa palavra, ela desce e ela faz aqui a sua função. Jesus, né, ele veio ao mundo, ele foi rejeitado pelos seus, não, é claro, né, que ali os apóstolos, o colégio apostólico e um bom número de pessoas seguiram a Jesus, né, seguiam a Cristo, ouviam as suas palavras. Nem todos ali, né, gritaram crucificam, a gente sabe disso. Mas a maior parte ali dos judeus, né, eles não abraçaram o ministério de Jesus. Mas isso não quer dizer que não teve efeito. Nós temos a carta aos Hebreus, que com respeito à igreja ali de Jerusalém, né? Nós temos os escritos de Pedro, como nós já falamos de manhã, aos irmãos, né, ali que estavam na dispersão, aos forasteiros. Nós temos também, né, a carta de Tiago aos irmãos da dispersão. E além disso, né, nós temos nas próprias igrejas chamadas Igreja dos Gentios ali, um bom número de judeus, né, e povo de Israel convertido ao Evangelho. Então a palavra fez efeito e ela continua fazendo efeito. O ministério de Jesus teve efeito ali e tem também no meio dos gentios.
E isso, né, em todas as épocas. Nós sabemos, né, através aí da história da igreja, os missionários, né, continuam hoje mostrando ao mundo essa palavra de Deus, né, que veio do céu e ela faz aqui o efeito no nosso meio, né? E aqui diz que ela vem para dar pão àquele que come, né? O semeador ali, né, para dar semente ao semeador e pão ao que come, né? Então ela vem para poder nos alimentar, nos sustentar, e Jesus é o pão da vida, né? Ele é a água da vida, é o pão que desceu dos céus. Então nós temos aí toda uma ideia, né, aqui nesses versículos que nós podemos, sem dúvida nenhuma, entender como sendo a salvação vindo ao mundo. E ainda aí no mesmo, na sequência, né, eu não vou ler de novo os versículos, mas a partir do versículo 11 até o 13, nós temos aí o que a gente pode chamar, né, de as transformações, né, as mudanças que a salvação provoca na vida do ser humano. Eu citei a questão do carcereiro, mas podia citar o próprio Paulo. Ele mesmo, né, em uma ocasião, ele era perseguidor da igreja, ele consentiu com a morte de Estevão, e depois, então, ele passa a ser um vaso de bênção nas mãos de Deus, passa a ser a voz do evangelho, vamos dizer assim, no meio dos gentios. Eu citei apenas o carcereiro, mas todos nós um dia fomos mudados, e o Senhor, com certeza, por meio do evangelho, continua essa mudança, né? O Espírito Santo continua atuando em nossas vidas. Então, os versículos de número 11 até o 13 fala sobre essas transformações. Aqui diz, principalmente, né, o versículo de número 13 diz assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Essas questões, né, que essas árvores que são citadas aqui, né, pelo menos o que a gente pode encontrar aí por meio dessas pesquisas, é que tanto o espinheiro quanto a sarça eram arbustos, podemos dizer assim, eram árvores, né, pequenas que ficavam ali, vamos assim, pouco acima do chão, enquanto o espinheiro e a murta, ou melhor, enquanto o cipreste e a murta eram árvores grandes, né? Alguns chegam até a dizer que esse cipreste atingia aí até 40 metros de altura, né? Enquanto a murta ela chegava aí a 9, 10 metros, mais ou menos. Isso aí é questões aproximadas, né? Mas o que eu quero destacar aqui, né, é que enquanto, né, a sarça ali e o espinheiro, vamos dizer assim, elas não desenvolvem, não crescem, ou serve apenas, não vou dizer que serve apenas para isso, mas elas servem ali, né, como para machucar, né, o ser humano, para poder trazer problemas, né, espinho, essa questão da sarça. Interessante, né, que quando o Senhor aparece ali na sarça, né, Moisés, desculpa, ele aparece ali na sarça, né, que Moisés ele é convocado a tirar as sandálias porque ele é uma terra santa. Eu estava pensando, né, se a sarça ela traz ali mais problemas do que benefício, mas foi dessa sarça, né, que Moisés ali pôde, né, vamos dizer assim, receber de Deus a incumbência para salvar o povo. Então Deus transforma. E a questão, né, aqui do cipreste, né, essa árvore gigante, eu não sei, não a conheço, né, assim, literalmente, mas se transforma numa referência ali, e diz que a madeira era muito usada para construções, né, ali de embarcações, de navios, enfim. Então Deus nos tira lá da rés do chão, vamos dizer assim, de baixo, para fazer com que nós sejamos vistos e tenhamos utilidade na sociedade, utilidade também na igreja, né? Porque a murta também, segundo, né, alguns falam, ela era usada não só para questão de perfumes, né, de bálsamo, mas também era uma árvore, né, que servia ali, né,
para alimentação de aves e assim por diante. Então, Deus nos transforma. Transforma sarças em murtas e transforma espinheiro em ciprestes. Assim como transformou Paulo, transformou Silas, o carcereiro, tem nos transformado. E nós precisamos, então, sem dúvida nenhuma, né, agradecer a Deus por essas mudanças, por essa sublimidade, porque essa salvação vai além do nosso entendimento. Ela é a manifestação da graça de Deus para com o pecador e ela também nos transforma para que nós vivamos e agrademos ao nosso Deus. Vamos continuar servindo ao Senhor, agora com mais um hino, o hino de número 157 do nosso inário. Por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que tremo confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Sim, eu desejo ao te cantar tão grande Salvador, e quando lá no céu chegar, louvá-lo eu melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Deus então nos abençoe, nos ajude, que tenhamos uma boa semana. Recebais a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Nós, os teus servos,